Olá, meu nome é Marcos e esse é o canal Novo Mundo. O assunto que eu vou ler para vocês aqui nas Escrituras Sagradas é um assunto conhecido por todos dentro da igreja, principalmente os pastores. É sobre o dízimo, sobre a colheita, como se diz? A, existe um outro termo que usa muito na igreja, é pacto, é, dízimo, pacto. Tem um outro também sobre. Deixa eu ver se eu lembro aqui, porque é uma coisa que eu conheci um dia desses aí. É, oferta. Tem as ofertas, os dízimos, os pactos. E ainda tem as ofertas da bênção. É, companheiro. As ofertas da bênção. Você dá uma quantia generosa para que a sua solicitação tenha prioridade com Deus. Tá bom? Mas antes de falar sobre isso, eu quero que vocês escutem um texto que está no livro de Oséias, capítulo 6, versículos 6 e versículos 13, parte B. Oséias, capítulo 6, versículo 6 também, e o versículo 13, parte B. Vamos ler. Pois quero misericórdia. Isso é Deus falando, tá? Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu já ouvi essas palavras ditas por uma pessoa. Eu estou lendo o livro de Oséias. Mas uma pessoa, ela esteve aqui na terra e dando uma resposta aos fariseus, que estavam falando que os discípulos dele estavam colhendo no dia de sábado, ele chegou para os fariseus e disse que os fariseus eles exigiam muito das pessoas. Então ele falou: Deus quer misericórdia e não sacrifício. Tenha misericórdia, não sacrifício dos outros. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Vamos agora à parte B do versículo 13. Eu os remiria, mas eles falam mentira contra mim. Isso é Deus falando. Quero ajudar, mas só falam mentira contra mim. Vamos trazer para os nossos dias. Deus quer que dentro da igreja os seus dirigentes tenham misericórdia. Alô? Você que é dirigente de uma igreja cristã, seja ela qual for. Alô? Deus quer misericórdia, não sacrifício. Deus quer misericórdia, não sacrifício. Ah, mas a lei de Deus diz assim. Então tem que ser assim. É por aí. Deus quer que você tenha misericórdia. Ele dá a você todas as condições. Se você fizer alguma coisa que não está na lei de Deus, mas você exerceu misericórdia, Deus vai me condenar porque eu exerci misericórdia. Ele prefere que você seja verdadeiro, que você, naquele momento, usou de misericórdia dentro daquela circunstância. Dentro daquela circunstância. Eu convido vocês todos a lerem comigo
o livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, ou capítulo 3 de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Versículos. Deixa eu ver aqui para falar um versículo aqui para vocês. Do 6 ao 11. Vamos ler o livro de Malaquias, capítulo 3, dos versículos 6 ao 11. Presta bem atenção. Estava acontecendo uma situação aqui no povo de Israel. Estava havendo um problema com o dízimo, com as ofertas que tinham que ser levadas ao templo, como estava escrito na lei. Mas estava havendo corrupção. Ou seja, o dinheiro estava entrando, mas para a utilização do dinheiro não estava indo para o que ele deveria ir. Estava, no bolso. E eu já ouvi alguns dirigentes aí de igreja, que eu não vou dizer o nome, que me dá até asco quando eu falo o nome dessas pessoas, que disse que para onde o dinheiro do dízimo vai, não é da conta de quem deu. Mentira! O dinheiro do dízimo, das ofertas, do pacto, tem que ser, sim, exposto num quadro, valores, reservas, pagamentos, tudo tem que estar explicadinho. Ou você vive no primeiro século ou no segundo século? Qual é a situação? Vamos ler. Malaquias, capítulo 3, versículos do 6 ao 11. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Eu li para vocês uma passagem de Oséias. Misericórdia em vez de sacrifício. A mesma pessoa que falou isso, quando esteve na terra, disse: quero misericórdia e não sacrifício. Por isso, vocês, filhos de Jacó, se referindo aqui aos israelitas, não foram destruídos. Porque ele fez uma promessa a um servo dele, chamado Abraão, que a descendência dele permaneceria na terra para sempre. Quanto a isso, ele não muda. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus está dizendo que está havendo roubo nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. O que estava acontecendo? O cidadão israelense, ele, de tudo que ele produzia, a 10ª parte, ele conduzia aos sacerdotes do templo. O sacerdote do templo pegava aquele valor, aquela quantia, e levava para o depósito dentro do templo. Tinha uns cidadãos que não davam 10%, davam menos, outros diziam que não tinha como dar, outros davam mais, outros davam menos. Estava acontecendo, estava uma bagunça.
E o dinheiro que recebia no templo, quem recebia não depositava no cofre lá do templo, era desviado. Tava uma coisa general, uma corrupção generalizada. Vamos seguindo. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, que fica dentro do templo, para que haja mantimentos na minha casa, para que não falte nada na servidão do templo. Ponham-me à prova. E nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, o que estava acontecendo aqui? Vamos lá. O dízimo era trazido ao templo, era entregue aos sacerdotes. O sacerdote, ele não depositava no tesouro. E se depositava no tesouro, depositava uma quantia. O indivíduo trazia a oferta ao templo. Se o indivíduo trouxesse um cordeiro, o cordeiro tem que ser um cordeiro de 1 ano e sadio. Não pode ser um cordeiro cego, um cordeiro com a perna quebrada ou um cordeiro doente, não. Então isso também estava acontecendo. E estava havendo negociatas dentro do templo sobre o que podia e o que não se podia. O valor disso e o valor daquilo. E o dinheiro sumia. Por quê? Porque aquele dinheiro ele era para auxiliar as pessoas que eram órfãos, as viúvas, pessoas pobres que precisavam de ajuda. E o dinheiro estava sumindo. Mas os sacerdotes estavam engordando, estavam em casas palacianas. Estava havendo corrupção dentro do templo. Isso antes de Jesus Cristo. Já havia corrupção no templo do verdadeiro Deus. Os sacerdotes corruptos. O dinheiro chegava a eles e dali para frente evaporava. Não se sabia. Não, mas mantinha-se tudo em ordem. Mantinha-se tudo em ordem. Se, vamos supor aqui, tá? Se bastava 100 mil para manter o templo tinindo e as ofertas chegaram a 1 milhão, 100 mil tá bom, né? 100 mil tá bom. A gente bota aqui mais 50 mil para ajudar os órfãos e as viúvas. Sobrou quanto, hein? Virou uma negociata. Por isso que Jesus Cristo, quando chegou lá no primeiro século e viu aquilo ali, disse: está escrito que a casa do meu pai vai ser uma casa de oração e vocês estão fazendo a casa do meu pai um lugar de negócio. É o que a igreja se transformou. Uma banca de negócio. Um dia desse eu vi um vídeo absurdo. Não é fake não, tá? É absurdo. O pastor, ele relativizou as ofertas. Se você desse 100 mil reais e pedisse uma oração a Deus para que esse pedido fosse acelerado, 100 mil reais. 50 mil reais, 10 mil reais, 5 mil reais, 2.500, 1.000, 100 reais, 50 reais. Quanto menos você desse, mais para trás da fila você ia. Tabela de preço para oração a Deus. O outro, quem tem aí 1.000 reais? 1.000 reais, quero 10 com 1.000 reais e tantos com 5 mil reais. Você que é empresário que pode dar 100 mil reais, dê para que a sua empresa se fortaleça.
dentro da igreja cristã está assim agora. Outro, hoje eu faço 66 anos, então vou fazer uma oferta de R$ 66. Quem faz aniversário hoje comigo? Aí tinha um cara lá que fazia 30 anos, R$ 30. Aquela menina faz 10 anos, R$ 10. Aquele senhor faz 70 anos, R$ 70. Isso era a rotina, virou, todo dia, quem fizesse aniversário contribuía com a quantidade de anos que tinha, que tem. Tá assim, gente. A igreja está assim. Então deixa eu falar uma coisa para você. Preste bem atenção. A igreja não vai lhe salvar. Que parte dessa frase você não conseguiu entender? A igreja não vai lhe salvar. Você acha que no novo mundo, todo mundo vai ser da sua igreja? E quem não for da sua igreja, o que você vai fazer? Aquele ali era da igreja tal. Se eu não falava lá, vou falar aqui. É? Jesus Cristo, quando vier, gente, escuta um negócio aqui. Na volta de Nosso Senhor, que está próximo, está muito próximo, ele não vem salvar a religião, não, hein? Não. Ele não vem atrás de uma denominação religiosa. Do que é que Jesus Cristo vem atrás? Vamos ler Mateus. Mateus, deixa eu ver se eu lembro, acho que capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6, ele vai dizer a você quem é que vai ser salvo, quem vai ficar na terra. Ou capítulo 5. Mateus capítulo 5. Jesus Cristo vai dizer quem vai sobreviver na terra. Capítulo 5, versículos 5. Interessante, né? Capítulo 5, versículo 5 de Mateus. Na relação dos bem-aventurados, ele diz: bem-aventurado a pessoa mansa. Depois você procura no dicionário o que é uma pessoa mansa, uma pessoa de mansidão. Procura no dicionário para você ver. Porque essas pessoas herdarão a terra. Jesus Cristo aqui não está sendo simbólico, não. Ele está dizendo que as pessoas mansas viverão na terra. Eu já li lá em Apocalipse, capítulo 21, diz que o reino de Deus vem à terra. Não é a humanidade que vai ao céu. E aquilo ali não é simbólico. João está em espírito dizendo. E vi a Nova Jerusalém descer do céu. A Nova Jerusalém é o reino de Deus. Descer do céu em direção à terra. Não viu a grande multidão subindo. Lá, quando todo mundo perfeito viu eles batendo palmas e agradecendo a Deus por tudo que fez. Mas tem uma outra passagem na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, que é em Salmos. Salmos capítulo 37. Capítulo 37, versículos 10 e 11. Jesus Cristo falou que os mansos herdarão a terra. Ou alguém está aqui dizendo que Jesus Cristo está mentindo? Ah, não. Jesus Cristo não quis dizer isso, não. Está ali escrito, mas ele não quis dizer isso, não. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. 37, 10. 10 e 11. Mais um pouco do tempo. Mais um pouco de tempo. E já não existirão mais os ímpios, os maus. Você procurará os maus na terra e não os encontrará. Mas os mansos, isso está em Salmos, tá? Herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. É um salmo de Davi. Davi, inspirado por Deus, escreveu isto aqui. Ele não está se referindo ao povo de Israel na época dele. Ele está falando da humanidade, do planeta. Escuta uma coisa. No estudo anterior, no vídeo anterior, eu mostrei o livro de Isaías 65. Que Isaías diz: e vi novos céus e nova terra. Em Isaías.
João, no livro de Apocalipse, Pedro, falam também em novos céus e nova terra. Gente, olha só. É só você juntar B mais A. B mais A, Bá. Não adianta você chegar na igreja e chegar assim, eu ganho 2.000, vou dar R$ 200, porque eu dando R$ 200 estou fazendo uma obrigação, é o dízimo, Deus está vendo. Não é por aí, não. Deus não precisa do seu dinheiro. Quem precisa do seu dinheiro é o pastor. O pastor precisa, porque o pastor tem que pagar o IPTU da casa de praia, ele tem que pagar o IPVA do carro importado que ele tem o jatinho dele, o helicóptero, tem a faculdade dos filhos, tem tudo isso. Então o pastor ele precisa do seu dinheiro, mas Deus não precisa do seu dinheiro. Vamos supor aqui que em vez de você dar R$ 200, quando você for dar o dízimo, você chega lá faz isso. Chega na igreja com uma cesta básica, que custa R$ 167. Vamos lá. Faz uma cesta básica de R$ 167. Diz assim, ó pastor, tá aqui o meu dízimo. Pá, que isso? Meu dízimo. Mas o que, pastor? Estou fazendo uma cesta básica com o meu dízimo. A igreja aceita? Bem, se a igreja não aceitar, pastor, fazer o quê, né? Eu vou levar para casa e vou dar a primeira pessoa que eu ver na rua que está necessitada. É a mesma coisa que o dízimo. Tá? Tudo que você trouxer para a igreja tem que ser de coração. Você não pode ser forçado. Deus, ele terminou com isso, com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, a cortina do tempo rompeu de cima e baixo. Significa o quê? Que você não precisa de mais ninguém para chegar a Deus. Você pode chegar a Ele. E Paulo diz que tudo que você oferecer à congregação, aos irmãos, tem que ser de coração. Você não pode ser forçado a isso, não, cara. Por quê? Porque não é a sua igreja que você vai ver no Novo Mundo. Não vai ter só gente da sua igreja no Novo Mundo. Vai ter um monte de gente de várias nacionalidades, de vários credos, mas elas vão ter uma coisa em comum. Todos vão ter uma coisa em comum. Elas vão ser pessoas mansas. Vai saber o que é manso. Pessoas de bem. Procura saber o que é uma pessoa de bem. Misericordiosos. Vê o que é um ser misericordioso. Justos. Honestos. Filho, procura saber sobre essas qualidades. Se você quer estar no novo mundo, essas qualidades têm que estar aqui agora. Não é o teu dízimo. Escute o que eu estou dizendo a você. Você tem que começar a praticar essas qualidades agora, que são qualificações de pessoas que vão sobreviver. Aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, quem sobreviver vai ter essas qualidades. Vão ser pessoas mansas, pessoas de bem, pessoas misericordiosas, pessoas justas, pessoas honestas, pessoas que só querem o bem do próximo. Usam a empatia para eles é piada. Eles são mais do que empáticos. Você compreendeu isso? Para com esse negócio de chegar, dar 2.000 na igreja, eu dei 2.000 de dízimo, e você, eu dei R$ 20, pô, R$ 20, tu não vai ouvir, minhas bênçãos vão chegar primeiro que a tua. Para de achar que o dinheiro que você dá, que você faz a oferta, é para Deus. Pare. É só você olhar ao seu redor. Chega dentro da igreja e olha ao teu redor. Olha para o púlpito. Vê tudo.
Eu não estou dizendo para você sair da igreja, não. Eu estou dizendo para você criar diretrizes, para você ver que as coisas não são como você está pensando. Se você salvar uma vida, vale mais do que o dízimo que você dá. Se você pregar a palavra de Deus, vale mais que o dízimo que você dá. Se você falar sobre Jesus Cristo, vale mais que o dízimo que você dá, hein? Se você fizer o bem, se você for justo, se você for misericordioso, misericordiosa, vale muito mais que o dízimo que você dá. Escute o que eu estou dizendo. Não faça que nem esses sacerdotes aqui que pegava os dízimos, dava um pouquinho para aqui, um pouquinho para ali, e o resto, ó, bora. É assim que funcionava. E foi funcionando até Jesus Cristo e tal. Ok? Deus abençoe. Fiquem com Deus.